Que se levante a geração que por Maria vencerá, chegar ao céu em oração, para com Cristo habitar. Pois em teu colo, Virgem Mãe, a coragem eu encontrei, para o mundo anunciar que és a porta estreita. Profetiza, Filho de Maria, que o inferno inteiro vai se abalar. Boa noite, pessoal. Profetiza, Filho de Maria, que em Cristo tudo Sejam muito bem-vindos a mais um Crescendo com Maria. fará. Obrigado a você que abriu as suas portas para que a gente entrasse novamente. Desde já, a gente já queria pedir desculpas, né, pela transmissão da semana passada. Para você que estava em casa, não teve muito sucesso. Para a gente que estava aqui, a gente aproveitou, a gente ouviu, conversou, né, cantou bastante. Mas, se Deus quiser, hoje vai funcionar também para você que está assistindo. Então, já vamos pedindo que Nossa Senhora passe à frente desse programa, que ela entre aqui nesse ambiente onde a gente está, que ela entre aí na sua casa, né, que acompanhe você, sua família. Porque hoje, gente, o programa está imperdível. Amanhã é Dia dos Namorados, né? Sexta-feira, dia 12 de junho. E hoje a gente resolveu chamar um casal aqui da paróquia Nossa Senhora Aparecida para dar um testemunho muito bacana. É um casal jovem que toda a paróquia viu crescer, viu começar a ficar junto, dar os beijinhos, aquela coisa. E a gente queria chamar eles para entrar, né? Pode entrar, gente. Arthur e Maísa. Sejam bem-vindos ao Crescendo com Maria. Obrigada. Obrigado. Pessoal, já aproveitando o clima aí de Dia dos Namorados, quem estiver assistindo com o seu mozinho, o seu mozão, Seu tira José. uma foto, seu José, né? Tira uma foto e posta no Instagram marcando assim, hashtag Crescendo com Maria, e marca o Instagram da paróquia, não esquece, @PNS Aparecida BH. PNS Aparecida BH, tá bom? Que aí o nosso Carlinhos vai colocar pra gente ver essas fotinhos bacanas. Isso aí. Isso aí. Bom, vocês querem se apresentar, falar quem é Arthur, quem é Maísa? O Arthur vai começar. Boa noite a todos. Deus abençoe todo mundo aí nessa quinta-feira. Para quem não me conhece, meu nome é Arthur. Acho que para quem me conhece também é o mesmo nome, não muda. Uau. Eu tenho 19 anos. Eu tô aqui na paróquia faz muito tempo, na verdade, desde que eu era criança. Sempre comecei tentando ajudar aqui como coroinha, às vezes vinha no coral da igreja, participava da infância. Não, peraí, Arthur, você já cantou no coral da igreja? Não cantei. Cantou sim. Você ouviu, né, Eric? Você ouviu, né? Eu fingia que cantava, era um playback, né? Foi Não tentar era- consertar e não deu. Era um playback, não tem esse dom não, eu deixo pro Eric e pra Anitta aqui. Mas enfim, e aí depois vim participando da catequese, da crisma, e agora estou aqui, estou tentando ajudar com o que posso. E nesse tempo de pandemia, agora eu estou ajudando na parte ali das transmissões da missa. É isso aí, gente. Se vocês têm as missas aí transmitidas todo domingo, live musical, não sei o que lá, a gente deve agradecer primeiramente a Deus e ao Arthur também, ao Eric, Ao a Anitta, Carlinhos, ao tá aí por Sami, ao trás. Marcos, todos que estão assistindo aí. Isso aí. E Maísa? Quem é Maísa? Acho que sou eu. Bom, nossa, eu sou muito ruim para falar, gente. Meu nome é Maísa, eu tenho 17 anos, eu tô aqui na paróquia desde que eu me conheço por gente. Aí, eu tô, desde que eu me conheço por gente, eu fiz catequese, aí depois eu virei coroinha, aí eu fiz a crisma, virei acólita, e agora eu tô aqui, né? Eu sirvo na crisma, sirvo tudo que o povo mandar eu fazer aqui nessa paróquia, eu tô fazendo, e é isso. Pessoal, é desse jeito. Aqui, você entrou para servir e faz tudo, né? Eu sou um faz-tudo aqui. O que chamar, vocês fazem. Exatamente. Pessoal, não sei se deu para notar, mas esses dois aqui são namorados. Quanto tempo de namoro que tem?
Ih, rapaz. Fala, Arthur. 2 anos e 8 meses. É Dois isso aí. anos e 8 meses, isso aí. gente. E como é que vocês se conheceram assim, antes do namoro, lá, aquela amizade? Como é que começou? Diga, Arthur. Deixa eu lembrar que brincadeira. Ó, A gente fez Crisma em 2017. No início da Crisma eu nem sabia quem que era a Maísa. muito menos eu. Muito menos ela sabia quem que era eu. E aí, por meio dos meus encontros, assim, do meio do ano pra frente, eu ficava observando aquela linda princesa. Ó, Ó, que isso, ganhei. E aí a gente participou do retiro da Crisma e tudo mais. E aí a gente acabou ficando um amigo do outro, ficando mais próximo, se conhecendo. E até que um belo dia eu falei com ela que eu estava gostando dela e estava querendo ter alguma coisa a mais do que a amizade. E aí, nesse tempo, a gente ficou mais ou menos um mês ali, como amigos. A gente se abraçava, tudo. E saía, ia na missa, às vezes participava de alguma outra coisa. E a gente ficou esse tempo ali, porque a gente era muito novo, muito. Ainda somos. conta quantos anos que eu tinha? Eu conheci a Maísa, ela tinha 14 anos. Gente, imagina, a Maísa com 14 e anos. agora ela vai fazer 18 anos. Não, nem adianta ela fazer assim, ela continua assim, né? Era uma criança. Ai, gente. E aí, quando a gente começou a namorar, ela já tinha 15 anos, senão o pai dela ia me bater. Aí, depois desse tempo, a gente começou a namorar de verdade, e aí já tá fazendo 2 anos e 8 meses. Né? Já fez, né? Já fez isso aí. Ah, E nesse tempinho que a gente estava se conhecendo, a gente estava rezando muito pela gente. A gente fazia uma coisa que todo dia que dava meia-noite a gente parava o que estava fazendo para poder rezar pela gente. Peraí, então vocês rezavam todo dia, meia-noite? Todo dia à meia-noite. sim. Tá vendo aí, né, gente? Não basta querer namorar, querer dar uns beijinhos, tem que rezar, né? Exatamente. E a gente vai falar sobre isso também, né? Mas... E aí Deus foi mostrando pra gente, e aí, graças a Ele, nós estamos aqui hoje pretendendo, com a graça dEle, com a bênção dEle, ir para algo mais além, né? Que é o Tem um casamento. lencinho aí, gente, pra poder enxugar minhas lágrimas. Foi isso aí, como que a gente se conheceu. Então vocês são um casal que começou a namorar muito novinho, né? Com Sim. 15, Sim. 16 anos. É aquela fase, né, pessoal, que a gente tá começando a se conhecer, tá começando a conhecer as nossas preferências, nossos gostos, nossos temperamentos. E assim, quais foram, né, na verdade, as maiores dificuldades que vocês enfrentaram? Olha, maturidade, é muita, né? Para duas pessoas, que criança, né? 2 crianças ali, então, nossa, era muito difícil. Sem falar que os nossos jeitos são muito diferentes, muito. Nós somos totalmente opostos, né? Sim, Eu lembro que quando vocês começaram a namorar, perdão, foi o período em que eu também comecei a participar aqui da paróquia. Então eu acompanhei assim, ainda que de longe, que a Alessandra sempre foi mais amiga, assim, mais próxima de vocês, Conselheira. conselheira, e eu fiquei sabendo assim que a Maísa realmente era uma pessoa difícil, né, Maísa? Nossa. Nem eu me aguentava, você acredita? Era como se fosse água e fogo, né? Exatamente. Às vezes tinha que apagar um pouquinho o fogo dela, que era Pois muito. é. Mas a gente é muito diferente um do outro. E é até uma prova aí de que as pessoas não precisam ser totalmente iguais para poder dar certo. Não Então, teria graça se a gente fosse igual. Mas podia ter um pouquinho menos, né? Exatamente, né? O que precisa ficar muito claro é que quando a gente começa a namorar, inevitavelmente são 2 universos que vão se encontrar. Muita coisa vai coincidir, né? Que senão a pessoa nem namorava, se não tivesse Exatamente. coisa que coincidisse. Mas muita coisa vai se chocar. Então, cada um teve uma criação, né? Cada um teve uma família. Então, às vezes, quando junta tudo aquilo, tem um choque muito grande, né? Eu tive uma criação, a Maísa teve outra. As nossas famílias têm costumes diferentes. Então, isso acaba que muda um pouco e você fica meio, né? Assim, assustado. Mas nada que
que possa se resolver. Nada que estragou até hoje, né? É. Deu tudo certo. Exatamente. E isso, na verdade, é da realidade da nossa vida toda, né? Tudo que a gente passa durante a vida precisa ser instrumento de santificação. E, inclusive, os nossos relacionamentos, o namoro de vocês, que se Deus quiser chegue a um casamento, Amém. precisa ser um caminho de santificação. E a gente nunca vai chegar até a santidade se a gente não passar pelo sacrifício, né? Vocês tiveram que abrir mão de alguma coisa, sacrificar Nossa, alguma coisa? muita coisa. Se eu fosse falar minhas coisas aqui, a gente ia ficar até amanhã. Nossa, muita coisa. Mas eu tive que abrir mão de muita coisa para poder namorar. Eu vejo que eu tive que passar por isso e que hoje eu não me arrependo, mas eu não voltaria. Mas abrir mão de muita coisa, de amizade, de coisas assim, que a gente tem que ceder, porque senão vai ficar complicado. E até uma outra coisa que eu esqueci de falar, mas que eu lembrei, quando a gente começou a namorar, eu estava com 16, e aí eu estava um pouquinho assim afastado da igreja, e aí a Maísa ficava comigo assim, vamos na missa, 9 horas da manhã. No início Não eu nem ia por aceitava causa da menos missa. do que Você isso. pensou assim, missa? Eu nem ia por causa eu vou muito fazer da lá? missa, assim. E aí, uma pessoa que eu não sei se vai estar assistindo, mas o Christian, ele falava assim, faz o seguinte, vai 5 domingos, só por ir. Por e aí eu tenho obrigação, certeza né? que depois vai te fazer falta. E foi exatamente o que aconteceu. Às vezes no início eu ia mais pela companhia da Maísa também, né? Pela companhia dela. E aí hoje é só por Deus mesmo. Por isso que quando houve o convite para eu poder ajudar com as transmissões, eu quis ajudar, porque como eu sei que é bom participar da missa hoje, levar isso para as pessoas que estão em casa é melhor ainda. Hoje ele vai mais à missa do que eu. Entendeu? É Você ele que vê, te né? arrasta hoje, né, Maísa? Não é assim também, né, Ulisses? Ô, pessoal, da questão das transmissões, e aí eu lembrei, né, dessa questão de que a gente está longe dos sacramentos, longe das pastorais. O que vocês sentem mais falta, assim, na vida de vocês? Você fala nessa ausência de estar indo para a igreja. Fala da igreja? Uhum. Assim, eu sempre gostei de vir na missa. Nunca foi um sacrifício para mim. Eu sempre gostei muito. Mas hoje eu vejo que faz muita falta, né? Assim, a missa, a presença das pessoas, você poder servir, assim, sem ter aquele receio de ficar perto da pessoa, né? Da crisma é uma das coisas que eu mais sinto falta, que eu estava até conversando com a Carol, né? Que participa da crisma também, que é uma coisa que faz muita falta, né? Que é uma coisa que a gente acostuma, né? E eu acho que o que eu mais sinto falta é isso, de estar com as pessoas na igreja, de ver pessoas na paróquia e também a crisma. Exatamente, eu também sinto muita falta dessa vida em comunidade, né? A gente poder estar junto, né? E vocês, gente, vocês sentem falta, assim, de alguma coisa específica? Da vida na igreja e tal? É igual você falou, né? É a presença. A pandemia, ela tá nos mostrando isso, né? Que a gente precisa desse contato do próximo, de estar próximo. A gente sente muita falta disso. E igual a gente participa das celebrações através da transmissão, que é um privilégio para a gente, mas a gente sente falta das pessoas, do estar em comunidade, né? Exatamente, esse dia eu estava até falando que eu quero entrar na pastoral da Pascom só para participar da missa, né? Porque já passou tempo demais. Todo mundo Ulisses. O padre, deixa eu segurar a vela só para me poder... Gente, falando em segurar a vela, não sei se o Arthur falou, mas ele já foi coroinha, né, Arthur? Sim, já fui coroinha, fiquei 2 anos sendo coroinha na igreja. Na época do padre Vandeci. Mas não me superou. Não te superou porque você ficou mais tempo? Muito mais, né, Ulisses? Pois é. Ô, gente, a gente falou das dificuldades, né, de namorar muito jovem, de enfrentar esses obstáculos, mas e os melhores momentos? Vocês têm alguns momentos, assim, que vocês podem falar pra gente? Abrir o coração? Assim, você quer que fale sobre o namoro todo, assim, né? No namoro, na amizade, o que vocês quiserem. Eu vou falar de um momento meu com o Arthur, que foi um fora que eu dei nele. Foi, assim, muito engraçado, que eu acho que ele deveria contar. Isso é o melhor momento, tá, pessoal? Melhor momento. Não, porque foi muito engraçado, sabe? A gente ri disso hoje. Mas é porque, depois desse fora,
não foi bem um fora, é porque a gente estava na porta da igreja, né? Aí eu sou a pessoa respeitosa que sou, né? Não vou ficar fazendo coisa aqui na porta da igreja, né? Não vou ficar beijando essas coisas. Mas as nossas viagens, assim, né? Porque eu e o Arthur, quando a gente começou a namorar, a gente quase não saía, né? Porque eu não gostava muito de sair. Mas depois, né, que a gente acostumou, eu comecei a viajar muito com a família dele. Porque a família dele, gente, ou família que viaja, não é? Aí a gente começou a viajar. E assim, todas as viagens que a gente teve até hoje, né? E também com a paróquia, né? Pro PHN. Foram, assim, maravilhosas. Assim, eu acho que eu posso considerar que quase todos os nossos momentos são ótimos. Que a presença dele é muito boa, né? É ou não é? É ótimo. A presença dele é ótima, né? Sim, e a minha não, né? Depois a gente sim, conversa. Sim. Mas todos os nossos momentos são bons, assim, sabe? Principalmente todos que a gente teve na igreja, tipo, esses momentos que a gente tem junto. Por exemplo, até ver filme eu já considero um momento Às vezes a gente muito tá à bom. toa lá, liga pra eu, vem ficar à toa comigo, então. Exatamente. A gente faz nada junto, que é uma coisa muito interessante. Muito bom fazer nada junto. Na paróquia, quando a gente está fazendo alguma coisa junto, por exemplo, quando a gente vai para retiro, é um momento que a gente não pode ficar muito junto, né? E mesmo assim, até nesses momentos, eu considero que foi um momento muito bom, sabe? Nisso, a gente... Eu, por exemplo, ganhei muita maturidade nisso. Porque eu sempre fui de ficar muito grudada nele. Nesse momento eu falava, nossa, não posso. Sim, foi um aprendizado muito grande, especialmente o retiro de carnaval de 2018, Isso. da Gospel Mira. Recomendo para todo mundo, quem puder ir. Temos até pessoas que participam à frente aqui para poder convidar depois. Mas foi um aprendizado muito grande. Para as pessoas ali, duas crianças, para poder aprender realmente o que é o namoro, o que a gente tem que Foi na marra. seguir, o que é o certo, o que é o errado. Então aquilo foi muito bom aprendizado. A Maísa falou do PHN que vocês participaram, acho que foi em 2018, né? Sim. Foi. Eu lembro que era pra eu ter ido também, não consegui ir e tal. Que pena, Ulisses. Que pena, Perdeu. que pena. E falando de PHN, o que o PHN mudou na vida de vocês? Mudou alguma coisa como casal também? Ou não? Nossa, se fosse listar aqui. Mas o PHN, ele tem... O próprio nome dele diz, né? Por hoje PHN. não. Por hoje não. Primeiro assim, vou mais pecar. falando pro pessoal, o que é o PHN, né? Tem gente que não sabe e tal. O PHN é um evento que Na acontece Canção na Nova. Canção Nova. Uma vez por ano. Isso, uma vez em por ano. julho. Mais ou menos nessa data. E aí tem vários testemunhos. É como se fosse um retiro mesmo. E é excelente. É lotado de gente, lotado. No que a gente foi, teve... Nossa, foi mais de 100 mil pessoas. Sim, Bem- pensa no local Foi bem mais. lotadíssimo. Você pensa na fila do banheiro, né? 100 mil pessoas. E então, para quem não sabe, PHN é esse evento. A gente foi em São Paulo, a gente foi com a turma da igreja mesmo, juntamos um ônibus e fomos. E aí o tema mesmo o título desse evento PHN, Por Hoje Não Vou Mais Pecar, já é assim um ensinamento muito grande, né, pra gente, porque às vezes a gente pensando como casal mesmo, às vezes a gente está pensando muito na frente, muito naquilo, e decide assim, olha, vamos fazer isso por hoje. Hoje a gente vai fazer isso, ou seja, daqui 2 anos a gente tem que ter, vamos supor, casar, alguma coisa assim, mas lógico que a gente tem que ter os planos. Vamos viver o hoje primeiro. E a mesma coisa com o pecado. Não adianta a gente querer fazer assim, nossa, vou ficar 1 ano inteiro sem pecar. É lógico que a gente tem que fazer isso. Mas vamos fazer o seguinte, por hoje eu já não vou fazer isso. Entendeu? Amanhã, de novo, por hoje eu não vou fazer isso. Então foi isso que eu mais aprendi, que eu levo para o meu namoro também. Exatamente, o PHN tem essa filosofia, né? De que o ontem já passou, então o que a gente fez de errado ontem já não importa, né? Não importa para mim, não importa para Jesus. O que importa é o que eu faço hoje, porque o meu hoje também vai construir o amanhã, né? E a gente falando dessa coisa de não pecar hoje, acaba me lembrando a questão de como funciona, né, um namoro santo, por exemplo, né? Eu namoro, vocês namoram, tem namorados aqui também. Eles não é entre eles, né? Não é entre eles. A Anitta namora, o Eric já é até casado.
E todos nós passamos por esse processo de conversão nos nossos relacionamentos. E aí, às vezes, a gente pensa que é tão difícil viver a santidade no casamento, no relacionamento, perdão, porque às vezes até hoje a gente não viveu, né? Até hoje a gente viveu uma sexualidade desregrada, uma vida de pecado, e a gente pensa que daqui para frente também vai continuar assim. E o PHL não, a gente pensa é hoje mais amanhã, e depois, e depois. E eu queria que vocês falassem um pouquinho essa questão do namoro santo, para quem está assistindo, quais são os fundamentos, né? Como é que funciona? Sim, é exatamente o que você disse. Não adianta a gente querer pensar lá na frente. Primeiro a gente tem que lutar contra hoje, né? Porque a gente é pecador e muita gente comete milhões de pecados por dia. Então a gente tem que tentar lutar esses no dia de hoje. E o namoro santo é o que você já tinha falado assim. É uma luta muito grande. Só quem vive sabe. Só quem vive sabe. É uma luta muito grande, não é fácil. A gente tem que ceder muita coisa, tem que lutar contra muita coisa, mudar muito hábito, muita vontade da carne. E aí, uma dica que eu escutei de muitas pessoas e que ajuda mesmo a gente... Aí tem várias formas de lutar contra isso. Porque, primeiramente, sozinho a gente não consegue. A gente tem que ter Deus no centro do nosso namoro. Deus ali como o meio de tudo. Porque uma vez eu vi numa entrevista do padre Paulo Ricardo, excelente padre, que o que é amar? É você querer levar aquela pessoa para o céu. E eu querer fazer as minhas vontades, eu estou sendo egoísta. Então, se eu quero levar aquela pessoa para o céu, se eu quero estar com ela no céu, eu estou amando ela. Então, a gente tem que lutar mesmo, é complicado, é difícil. Uhum. E, então, temos como ajudar o jejum para poder lutar contra os desejos da carne. Oração. Também, oração é o mais importante. Procurar ajuda também com pessoas que a gente conhece, né? que a gente já tem uma abertura assim, que com certeza eles vão poder ajudar também. Ou até um diretor espiritual, como o padre da sua paróquia. É muito bom você ter esse contato com o padre, né? Principalmente da sua paróquia, e você conversar com ele, porque ele é um sacerdote, então, melhor do que ninguém, ele vai saber te dar conselhos, né? Realmente dar uma direção de como você vai poder viver esse namoro santo. E comunhão também é assim, de extrema importância, é fundamental. Exatamente. Antes da gente continuar, só queria dizer para o pessoal, quem tiver dúvida, alguma pergunta para o casal aqui, ou para os músicos, pode mandar que a gente tenta responder, na medida do possível. E retomar essa questão, né, que o namoro santo é justamente isso, é a gente querer viver o nosso relacionamento a três, né? É o Arthur, é a Maísa e é Deus, né? Eles procuram fazer no relacionamento deles a vontade que Deus tem para a vida deles. Então também é um caminho de santificação, né? Não é você querer namorar para satisfazer os seus desejos, as suas necessidades. É igual o Arthur falou, né? Você amar é você querer ver o outro no céu. Então você quer chegar no céu junto com aquela pessoa com quem você está agora, né? E aí já me vem a questão, né? Como é que é ser esse casal que vive essa fé da igreja, vive esse namoro santo? Refaz a pergunta, Ulisses. É porque às vezes a gente fica pensando nas dificuldades, né? Caramba, é difícil demais viver a castidade, né? Eu não posso ter aquele carinho, aquelas carícias todas. É complicado, mas para além disso, como que é viver o namoro santo? Quais são os benefícios de querer viver esse relacionamento, né? Acho que o que mais prevalece é a união do casal, né? Porque isso é para um bem maior, né? Então, se a gente não se unir, né, como casal, a gente não vai conseguir isso. Eu não posso falar, eu vou viver o namoro santo, o Arthur falar, eu não vou. Não tem isso, tem que ser os dois. Eu acho que isso dá união, porque vocês dois estão em busca de um objetivo só, né? E vocês acabam que viram companheiros mesmo. As renúncias, que assim, um renuncia muito pelo outro, principalmente nessa ocasião, assim. Por exemplo, você está sentindo que o fogo está subindo ali, você vai, né? Dar uma tranquilizada, né? Então, tudo isso, eu e o Arthur, que eu estou dando exemplo assim, né? A testemunha é de vocês. Pois é, exatamente.
a gente, nisso, acabou que a gente foi ficando mais junto. A companhia um do outro é o que prevalece, né? A parceria tem que ser muito grande. Nossa, e como? Muito amigos. Exatamente. Quando a gente pensa o que é um namoro, a gente pensa nessas questões, né? O sacrifício, o compromisso, a amizade de vocês dois, igual a Maísa falou. Não adianta eu querer ir para esse lado e o Arthur querer ir para aquele lado, né? A gente não vai se encontrar. A gente não vai ter essa afinidade. E uma aí... coisa que... Não, pode falar. Mas uma coisa que eu aprendi também com um psiquiatra também, chama Ítalo Marcilli. O namoro, primeiramente, ele é feito para acabar, né? Ou ele acaba porque não deu certo, ou ele acaba ali acaba, entre aspas, no altar. E o casamento que tá aí foi um namoro que deu certo. O professor Felipe Aquino também diz muito. Então, ali, o casamento é como se fosse um treinamento. O namoro é como se fosse um treinamento para o casamento. E aí tem pessoa que treina demais, né? Às vezes fica 10 anos namorando. Mas aí fica no tempo de Deus. Amém. Amém. É isso aí, o namoro é feito para acabar mesmo, né? Ou no casamento ou no término. Tem pessoa que leva muito a sério essa questão. Ele namora aí até Deus dará, né? E é o que o Arthur falou, né? Eu nunca tinha pensado nisso não, assim, é um treino para o casamento, né? E todo treino exige você exercitar, você precisa exercitar aquelas virtudes, exercitar a paciência, né? Nossa. Tem que ter muita paciência. É também uma forma de exortar as virtudes, né? Porque você vai conseguindo ver no outro as virtudes e as qualidades que ele tem, né? Esse caminho também serve para isso, né? Sim. Um se completa, né? O casamento Exatamente. é isso. Às vezes ali tem um ali que é estressado, o outro ali é mais calmo. Então, Exatamente. o convívio ele vai ensinando um ao outro a completar a falha ali que o outro tem. Isso, Então, Sim, exatamente. Essa foi a principal dificuldade no início do namoro, porque a Maísa já é um pouquinho mais calorosa, sabe? Mais, enérgica Pode demais. falar a verdade, Arthur. mais estressada, e eu sou mais tranquilo. E aí, às vezes, tem que, né, dar uma cedida, porque senão não dá certo. E aí a gente foi aprendendo com o tempo para poder passar por isso. Ô, gente, eu queria aproveitar que tem gente casada aqui, eu queria tirar uma dúvida que eu tenho. E Eric? Igual o pessoal fala bastante, né, que não, namora, mas quando chegar no casamento vai ser diferente. Aí é que você vai ver que o bicho pega. Mas o que é esse tal do bicho pega? O que muda no casamento? Acredito que a convivência, você pode namorar 10, 15, 20 anos, você acha que conhece a pessoa ali, o namoro serve para isso, você vai conhecendo a pessoa, mas quando você casa, vai morar junto, surgem coisas ali de cada um que você realmente não conhecia. Isso é fato. Se uma pessoa virar para você e falar que não acontece isso, é mentira. Então, igual o Arthur explicou, criar essa espiritualidade no namoro é importante para quando vier o sacramento do matrimônio, você já com essa espiritualidade bem desenvolvida, você consegue driblar certas coisas, porque Deus já vai estar agindo ali, sabe? Porque não é fácil, não minto para vocês, não é fácil. O casamento é uma luta diária, é renúncia, é abrir mão sim de você, às vezes até muito mais mesmo do que na questão do namoro. Então, se um lado ou outro não abre mão, não vai dar certo. Então, é colocar Deus no centro e se doar pelo outro, fazer pelo outro, como o Arthur falou. Se você quer estar no céu com aquela pessoa, você vai fazer o bem para ela. E como Jesus fala, amar o próximo como a si mesmo. Então, Verdade. se você ama aquela pessoa, quer casar com ela, ame ela da forma que você se ama. Então, cuide dessa pessoa da forma que você cuida de você, sabe? Exatamente, gente. Vocês falaram muito aí de serviço. Isso é uma coisa muito importante, tanto na nossa vida como um todo, e isso reflete no namoro ou qualquer relacionamento, Só né? completando um pouquinho o que o Eric disse, que eu acho, ele vai saber falar melhor, mas eu acho que o que acontece com muitos casais ali, tá no namoro, e aí quando entra no casamento, eu acho que
relaxa um pouco e isso atrapalha. Então, não é porque... O meu pensamento, né? Não é porque eu casei, não é porque eu tô casado que eu vou deixar de me cuidar, vou deixar de fazer aquelas atitudes que eu fazia quando eu conquistava a pessoa. Eu acho que você tem que conquistar aquela pessoa que você ama todos os dias. Né? Não é porque você já está com ela, porque você ama, porque você tem a certeza que a pessoa te ama, que você tem que deixar isso. Então, é todo dia, às vezes surpreender, às vezes, né, uma flor, um carinho, um chocolate, alguma coisa. Então, não relaxar, eu acho que também uma que ajuda muito no casamento. Só dica boa, né? Não, a gente já deu muita dica aí, gente. Vocês estão anotando aí. Deu dica direção espiritual, buscar um diretor espiritual, dar flores e chocolate. Engordar a namorada, né? O serviço. Vai engordar, viu? Nossa Senhora! Só te cortando rapidinho desse. Nada. Tanto que o namoro, não, ele, entre aspas, ele não acaba, né? Você criou o seu sacramento, teve o casamento, mas o namoro, ele tem que continuar. Aquela conquista, né? Ela tem que continuar. Aquela isso fase é do importante. namoro. Isso, claro que aquele auê do namoro, aquilo naturalmente cai, surge sim uma amizade ali entre o casal. Mas nunca se esquecer que sim, é um namoro, continua sendo um namoro, igual você falou, conquistar todos os dias, se cuidar pelo outro, por você e pelo outro também, conquistar. Falar que o corpo, por exemplo, a gente é templo do Espírito Santo. Então, a gente tem que se cuidar pela gente, a gente tem que se cuidar pelo outro, né? Igual o Eric está dizendo aí. Ô, gente, a Jaque, aqui da paróquia, perguntou quais são as referências do casal, né? A gente convive muito com casais que já são casados, que já namoram há um tempo, e a gente queria saber quais são essas referências que vocês têm. A gente tem muitas. Pode citar nome, gente, sem problema nenhum. Eu vou citar, inclusive estão aqui. Se eu não lembrar de todos... Por minha Se eu conta não e lembrar risco. de todos, gente, me perdoe. Mas é porque eu e o Arthur, a gente namora há bastante tempo, né? 2 então... anos e 8 meses, gravei. Isso aí, Ulisses, você gravou. Tá, eu vou começar falando de um casal que tá aqui, inclusive, que é o Carlinhos e a Grazi. Gente, nossa, os dois surgiram do nada e viraram tudo. Pois é, eles apareceram do nada aqui na paróquia, Sim, gente. Ou foi eu que apareci do nada, né? Não, foram eles chegaram do nada. E assim, eles nos ajudaram muito, ainda, nos ajudam sempre. Eu sempre converso muito com a Grazi, o Arthur, Carlinhos, nossa, eu e o Carlinhos direto. Mas eles, a Elce, que inclusive... Você manda mensagem pro Carlinhos, já vem com aquele áudio assim, bom dia, paz de Jesus, de amor de Maria. Bom dia, querido. Você já esquece todo o seu problema, né? O Carlinhos, ele Já manda meteu com a mensagem voz desse dele. jeito. O Carlinhos manda mensagem desse jeito. Oi, irmã. Eu já falei, lá vem. Bom dia, amado. Bom dia. A Elce e o Samir, né? Não posso deixar de falar do Samir, não, porque depois eu escuto. Mas Tá vendo, né, Samir? a Elce, assim, eu tenho um carinho muito grande por ela, porque além, né, dela ser minha conselheira, ela também é psicóloga, né? Ela até mandou aqui, ó, vamos falar sobre um assunto especial. A Elze mandou que amanhã vai ter vídeo dela, né? Falando aí gente. nas mídias da paróquia. Isso Então aí. não deixa de seguir. É de qualidade. De qualidade. Nossa, Elce só Arroba- faz coisa boa. A irmã dela tá aqui pra provar. Sobre namoro, De sobre família, a gente só relacionamento. faz coisa boa aqui, ó. Exatamente. Então amanhã lá no Instagram, @PNSAParecidaBH, PNS Aparecida BH, vai ter vídeo da psicóloga Elze falando pra gente. Só sucesso. Então é Grazi Carlinhos, a Elze e o Samir. Isso. Assim, a Alessandra também, que a Alessandra, nossa, eu não falo dela, Ulisses, você sabe como é que a sua namorada é, sua noiva, minha na filha, verdade. ela tá ali atrás, ela vai pular em cima de Nossa, você de gente, lá. ela já onde tá me ameaçando aqui, viu? Mas a Alessandra foi assim, eu acho que ela foi uma das primeiras, né? Que ela sempre me deu muito tapa, né? Não literalmente, tá, gente? A Alessandra não bate, não. Mas ela sempre chamou muito a minha atenção, do Arthur também, né? E foi excelente. Se não fosse esses Esses puxões de orelha, a gente não teria crescido nada. Bebela, acho que todos que estão aqui, né? Já deram alguma ajuda em algum momento. Ulisses. Não, a Maísa mais me ajudou do que eu ajudei ela. Mentira, gente. O Arthur também tem exemplos para dar aqui, né? Sim, igual a Maísa já falou. Sua mãe, a sua Grazi, mãe. o Carlinhos. Gente, foram ganhar a pessoas que sogra, me né? ajudaram. Quem não? Não, nem é. Minha sogra é maravilhosa. Ela me dá muitos conselhos. Às vezes chamava a Grazi assim de noite, 11 horas da noite, falava, Grazi,
é isso, o que eu faço? Maísa e me tal. perturbou de novo. E aí foi ensinando pra gente. Meus pais também, o exemplo que eu tenho em casa de casamento, de matrimônio, né, da parceria deles, da amizade, aquilo ali me inspira a querer também ter uma família, né? Eu amo tanto minha família que eu quero ter uma igual. E meus pais também é um dos maiores exemplos que eu tenho como casal. Exatamente. Ô, gente, Sara Lacerda é amiga de vocês? Vocês conhecem? Sara? Sara Lacerda? Ah, É a Sara Lacerda. É Manda... a Sara? Do terça? É. É a Sara, Ulisses. Ah, gente, é que eu não consigo ver a foto, Oh, perdão. meu Deus. É a Oi, Sara, Sara. grande Sara. Oi, Tudo bom, Sara, gente? tudo bom? A Mandar um gente- beijo pra Sara, ela tá ligada aqui na Semana dos Beijo, Namorados. Sara. Eu esqueci quanto tempo a gente namora. Ela Brincadeira, perguntou Sara. quanto Ah. tempo vocês namoram. Ela 2 acabou anos de chegar. e 8 meses. 2 anos e 8 meses. né? Exatamente. Não, a Sara, ela estava participando com a gente no Instagram do grupo de jovens, que a gente está fazendo uma série durante essa semana falando sobre relacionamento. Ela é né? muito participativa, gente. É, a Queria gente... só falar, a Jaque mandou a pergunta também, mas a Jaque já também me Isso. ajudou muito. Nos ajudou. Sim. Com as nossas atitudes mesmo, aqueles puxão de orelha da Jaque ali é fundamental. Obrigado, não. Sandra. a É Sandra que a gente mandou tá um vendo os abraço aí pra comentários vocês. aqui. Ah, eu queria mandar um beijo pra Alcione, gente, que a Alcione, nossa, ela é maravilhosa. Ô, gente, a gente queria também perguntar para vocês qual que foi o momento da caminhada de vocês dois juntos já, que vocês tiveram aquele insight, tipo assim, momento de conversão mesmo de vocês dois como casal. Vocês falam, não, a gente tem que viver o que a igreja pede, né? Porque é Foi. bom pra gente. Foi no retiro de carnaval de 2018. 18. Eu nunca fui de ir pra carnaval, não gosto de carnaval. Nem Mas eu nunca ia, eu ficava mais em casa. E aí a Grazi me fez o convite de ir pro retiro de carnaval da Gospel. E aí eu quis ir, gostei do convite, fui. E aquilo ali foi naquele Tapé inicial. retiro ali que foi, ele girou a chavinha e falou, não, agora tem que consertar algumas coisas aqui. E a vergonha na cara. Tem a pergunta da Jaque, tá perguntando mais outra coisa aqui, ó. Ó. Falando em sogra, qual a importância do relacionamento com as sogras e com a família? A gente sabe que isso é muito importante, né? Durante o namoro, a gente conhecer a família de quem a gente está namorando, porque vai virar uma família só depois, no final das contas, né? Assim, eu já vi até umas respostas sobre isso no Instagram. Eu vou falar dessas respostas. Vamos pensar uma coisa. Se a gente não for amiga, né, ou amigo da nossa sogra, vai dificultar muito. Imagina, como é que eu iria para a casa do Arthur se minha sogra e eu não tivéssemos uma conversa, sabe? Se a gente não tivesse uma relação boa. Seria muito ruim. Então, assim, se você não tiver uma relação boa com a sua sogra, o seu relacionamento vai ter uma dificuldade ali, vai ter uma pedra no caminho. E, assim, eu acho que muita gente fala muito mal de sogra, essas coisas, mas a minha é maravilhosa. Não é puxando o saco, não, mas a minha é maravilhosa. Então, assim, às vezes é até questão de ceder mesmo, porque às vezes a gente tem isso na cabeça que sogra é muito chata, que sogra é isso, que sogra é aquilo, e a gente fica com isso na cabeça. Mas a gente tem que ceder, a gente também tem que ser aquela pessoa, né? Assim, tem que ter respeito, tem que puxar conversa também, né? Tem que ser agradável. Tem que ser agradável, gente. Tem Não que ser adianta você chegar agradável na com a casa da sua sogra. sogra, ficar lá no sofá, esperando que ela venha falar com você, porque ela não vai. Exatamente, gente. Vai lá e toma iniciativa. Exatamente. A Grazi está perguntando qual foi o momento mais profundo como casal de vocês. Só completando, mas graças a Deus, tanto a mãe da Maísa quanto a minha mãe, a gente tem uma convivência muito boa. Eu tenho uma convivência muito boa com a mãe da Maísa. Um beijo se você estiver assistindo. E também com minha mãe. Também um beijão. Um pra você beijo pra Rosilene, Isso. linda. E aí, sempre fiquei escutando falar, né? Que negócio de sogra, genro. Maior mentira, né, gente? Tanto Sogra é Muita bom mentira. demais. Quando eu fui Que conversar isso? com o pai da Maísa, aí ela falava, não, você quer conversar com meu pai? Eu falava, não, claro, sim. 3 horas E conversando aí só eu- com ele, Não, tá? você tá tranquilo? Não, tudo normal, que isso, tô em casa. Ficava assim fora, falava, meu Deus do céu. E aí cheguei lá, bambeando as pernas, mas eu vi, foi muito tranquilo. E aí depois a gente
a gente acabou, né, tendo uma conversa muito boa, conversa e brinca, joga baralho às vezes. Ele é meu pato, né? Que perdeu pra mim no aniversário da Maria. Deixa ele saber. Gente. Não, mas assim, a minha sogra, ela não chama o Arthur pra jantar, ela me chama, entendeu? Ela me oferece. Exatamente. Ele, ó. E minha mãe, mesma coisa com ele. Quem é Maísa lá na minha casa? Não Quem tem. é Maísa, né? Se Quem tem é Arthur. Maísa? Ô, pessoal, a gente queria ver se vocês têm uma música do casal. Porque você sabe que o Ministério aqui pega qualquer música que vocês falarem, né? A cara da Anitta pra mim, tipo assim, você manda uma Pode música ser assim. música em inglês, em francês, italiano, o que vocês quiserem. Tem alguma música que marcou vocês? Ou que o casal gosta de ouvir junto? A gente, assim, Ulisses, é muito difícil escolher uma música, porque eu e o Arthur, a gente escuta muita música. Nossa, a gente é o casal da música. Assim, toda música que fala sobre casal, a gente já fica, nossa, a gente, exclusivos. Mas eu acho que todas as músicas, assim, que falam sobre, até amizade também, a gente se identifica muito. Quebrar os músicos agora. É. Não, então acho que eu tenho uma música legal para eles então. Me Bacana. surpreenda, Bacana. Eric. Me surpreenda. Acho que essa música ela fala do sentimento que se precisa ter, né? Desse cuidado que a gente está falando aqui. Acredito que a letra dela fala isso, esse cuidado que tem que se ter um com o outro até chegar ao matrimônio. Vamos lá? É isso aí. Vamos lá. Amei. Só tem que ler a letra. Quem nunca, né, gente? Eu quero te entender, eu quero te levar pra conhecer os vales do Senhor, aonde corre o leite, o mel e o amor. Eu quero a tua mão, fazer morada no teu coração. Eu quero estar e ser contigo em Deus. Eu quero te abraçar, assim como eu abraço a minha fé. Eu quero construir a estrada do futuro desde já. Eu quero me unir à bênção que o amigo vai nos dar. Eu quero estar e ser contigo em Deus. Ah, Deus queira que assim eu possa amar, te dar o meu coração. Essa é minha vocação, contigo amor não se acaba. Eu quero te... Eu quero... Eu quero envelhecer, estando sempre aqui ao lado teu, contigo até o fim, contigo até quando Deus quiser, os filhos por aí, e você sempre aqui ao lado meu, no fim será só eu, você e Deus. Aí, gente, é bonito demais. Ah, Deus queira que assim eu possa amar, te dar o meu coração. Essa é minha vocação, contigo amor não se acaba. Gente, eu engasguei. Não, mas ficou Porque lindo essa demais. música aí eu cantei no meu casamento. Vamos ver umas Comentaram lembranças aqui. Então eu aqui, ó. dei A uma Elsie falou. engasgada. É, Ô, produção, falou. pega um lencinho pra mim. Pra quem não foi, né? O Eric quase não conseguiu Aí cantar eu errei no a dia do letra casamento. no dia. Aí a Anitta me arrebenta na letra aqui também agora. Elzi falou aqui, Alô, ó. Ela deu uma Letícia. engasgada justamente por isso. Alô, Letícia, estou aqui, te amo. Oh, não podia faltar, né, gente? A Elsie falou aqui, ó. Lembro Lembra dessa dessa música e me fez chorar no seu casamento. Cadê a Letícia? Tá lá assistindo. Tá lá Ela assistindo, chorando, em prantos, meu amor. Bom, pessoal, tem mais perguntas aqui, ó. O Pedro, ele tinha falado que o Arthur, ele é guerreiro. Parabéns, Opa, Pedrão. cara. Pedro, Sabe, depois né? a gente conversa, tá, querido? E ele também mandou uma pergunta. Qual é a importância e o papel do autoconhecimento para poder iniciar o namoro santo? Interessante, eu gostei dessa pergunta. Muito legal. Pergunta muito boa. Ô Pedro, isso é importantíssimo, né? A gente tem que se conhecer, a gente tem que saber aonde que está o nosso limite. Pra Não gente... poder chegar nele. Né? Exatamente. A gente tem que se conhecer muito bem para saber, opa, vamos parar aqui,
porque senão não vai ficar legal. Então a gente tem que saber onde está o nosso limite ali, e aí isso, né, ajuda. Então a gente tem que ceder já, às vezes tá na casa da namorada, se tá chegando o limite, sai fora, vai embora. Vai pegar um gelo. É isso aí. Eu acho que o autoconhecimento para você começar um namoro santo ele é muito importante. Primeiro que você precisa saber o que você está procurando. Porque um barco que não sabe para onde vai, ele chega em qualquer lugar. E talvez esse qualquer lugar não seja bom, né? Às vezes você sabe, você não para pensar o que você está procurando em uma pessoa, você acaba se envolvendo com alguém, aquela coisa vai andando, e quando você vê, você está no namoro que você não queria estar, né? Então, a primeira coisa é isso. E dentro do namoro, o autoconhecimento ele vai muito pela linha do que o Arthur falou, né? De você saber até onde você pode ir para você não chegar nesse limite, né? Se você chegar nesse limite, você queima a linha. E aí não dá. Pessoal, a música emocionou. Da Elsa aqui. A música emocionou muito o pessoal, casal lindo. E a Elsa mandou uma pergunta que eu achei difícil. Sobre os temperamentos, né? Como os temperamentos influenciam no relacionamento de vocês? Ela tá me testando, tá? Tá te testando, tá me com certeza. Eu não sei se vocês sabem sobre os temperamentos, né? Eu não vou saber explicar muito bem, porque acho que... A Elsa vai saber explicar. Exatamente, eu ia falar isso agora, que a Elsa é a pessoa mais indicada para poder falar sobre isso. Mas, para quem já sabe, o meu temperamento, eu sou sanguínea, e o Arthur é melancólico, zaço, né? E assim, o melancólico e o sanguíneo são totalmente opostos. Eu sou o vento, o Arthur é a terra, né? Então, assim, como a gente é totalmente oposto, a gente tem que ter muita renúncia um com o outro, né? É isso, é sério. Isso a Elsa me explicou desse jeito, tô falando do jeito que ela me explicou. Aí, como nós somos totalmente opostos, o Arthur até falou isso no início, que a gente tem que abrir mão de muita coisa. E é isso mesmo, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa muito nervosa, só que isso é muito momentâneo. Eu sou nervosa agora, daqui 2 minutos eu tô, ei, gente. Às vezes pode até ser imaturidade nossa, isso. né? A gente querer exigir alguma coisa que não tem nada a ver, exigir da pessoa. Exatamente. Uma coisa que eu aprendi com a Isabela, que tá aqui. Bebela? Isso, ela mesma. Mais conhecida como Isabel. Pelo padre? É que a gente sabendo os temperamentos dos nossos amigos, das pessoas que a gente convive, a gente vai saber se dar melhor com eles. Exatamente. Então, já respondendo sua pergunta, o temperamento ele influencia muito, porque ele foi uma das coisas também que nos ajudou a saber conviver um com o outro, entendeu? Que foi muito complicado. Então eu sou mais sensível, eu sou mais sou mais organizado, e a Maísa já é mais eu sou um bagunceira. furacão. Bagunceirinha. Eu sou um furacão. Então a gente em tudo, já nos sentimentos e também nas atitudes, a gente é muito diferente, mas a gente acaba que está abre mão de muita coisa um pelo outro. E aí vai sabendo lidar com as atitudes um do outro. Isso aí. Vocês começaram a falar, acho que não deu para terminar, né? Qual foi o momento mais profundo de vocês? Como casal, a Grazi tinha perguntado, o pessoal ficou curioso aqui para saber. Que isso, gente? Para mim, o momento mais profundo que eu lembro foi exatamente no retiro da Gospel de 2018. A gente estava num momento de oração. E aí estava tendo um momento maravilhoso com Maria. Não, eu vou chorar. E aí eu lembro de sentir aqui aquela presença. E aí eu repousei. Quando eu levantei de novo, tinha uma pessoa muito especial fazendo carinho em mim, que era a Maísa. E aí a gente rezou junto, a gente ficou um tempo ali abraçado, sentindo aquela presença de Maria. E aquilo para mim foi muito profundo. Foi para nós dois, tá? Foi o mesmo momento. Tá vendo, gente? Obrigado pela pergunta, Grazi. Para quem acompanhou a live do GTT, do grupo de jovens, fazer retiro junto é essencial. É bom demais. Essencial. A gente cresce muito. Nossa, apesar que você não fica muito com a pessoa, mas tem uns momentos ali. E isso também é essencial, porque a gente tem que aprender muito sobre, às vezes, o apego. Isso. A gente não pode ser muito apegado um ao outro.
Isso é Acho muito que tinha uns ruim. momentos de intervalo, a gente ia lá, conversava, se abraçava, mas... Contava a experiência, como é que tá sendo. né? Exatamente. Mas é um momento bem aprende muito rápido, sobre né? o apego também. Isso. Então, às vezes, você vai para um retiro e fica assim, não vou cair na mesma turma ali da pessoa que eu vou, mas isso vai ser bom. Primeiro que você se solta. Eu sou muito Nossa. tímido. Arthur, E no aí, último dia, conversa com o pessoal. Isso ajuda para mim também. Esse sou eu também. Eu converso no primeiro minuto, eu já estou lá, batendo um papo com todos. Ô, gente, nós estamos chegando nos finalmente, infelizmente, 5 minutinhos para acabar. Mas não poderíamos deixar de responder a pergunta do Pedro. Aliás, antes eu queria responder aqui, ó. Esta moça era coroinha, estou em dúvida? Sim, ela era coroinha. Sim. E agora é acólita, né? Exatamente. Isso aí, pergunta da Dalva. Subiu de cargo, foi promovida. Ah, E a Letícia, olha só, gente. Ah, não. Também amo muito esse meu marido. Ah! E voltando aqui à pergunta do Pedrinho, promessa para santo para desencalhar, funciona? Olha aqui. Ô, gente, não adianta ficar colocando Santo Antônio de cabeça para baixo, tá? Não adianta, gente. Nossa, ele fica com raiva, viu? Primeira Não gosta. coisa, para deixar claro, Santo Antônio não é santo casamenteiro. Exatamente. Santo Antônio, ele ajudava as moças mais pobres que queriam se casar a ter o enxoval, a ter o que era chamado dote na época, e aí ficou conhecido como isso. Mas na verdade, então ele é o santo da pobreza. Se quer Os arrumar pobres. uma pessoa ali, reza para São José. Reza pra São Exatamente. José que aparece. Né? Igual eu tinha falado antes, você precisa ter em mente o que você quer e rezar para ver se aquilo é da vontade de Deus também. Né? Isso. E Fazer um caminho antes, fazer né? o caminho. Coloca nas mãos de Deus, nas mãos de Nossa Senhora, São José, que o namorado, a namorada perfeita, assim, vai aparecer. Na hora Perfeita com seus certa. defeitos. E na hora certa. E na hora certa, né? Porque às vezes Deus tem graças para derramar que agora a gente não está preparado para receber. Né? Exatamente. Ele vai preparando nosso coração, a nossa vida. Então, gente, eu acho que a conversa hoje foi muito boa, muito bacana conhecer a história de vocês. Só antes de finalizar, eu queria falar uma coisinha aqui. Pedindo casamento, para gente. os presta casais atenção. aí, para os casais aí, ou então para as pessoas que tem a nossa idade, ou às vezes até abaixo ou para cima, às vezes prender, nossa, tem tão novos assim, já estão falando. Então, primeira coisa, antes de vocês começarem a namorar, vão rezar. Reza para ver se, primeira coisa, você tem o mesmo propósito que aquela pessoa. Então, vai rezando, pede a Deus para mostrar se aquilo é o que é que Ele deseja para vocês mesmos. Eu não vou te falar como que Ele vai responder, mas vocês vão sentir, vocês vão saber. Então, primeira coisa, faz isso, coloca Deus no centro. O namoro, é lógico, eu, a Maísa, mas Deus acima de tudo. tem que ser Ele no meio, senão não vai dar certo. A gente não é nada sem Ele. Exatamente. Exatamente, muito bom mesmo. Deus no centro e é Ele que vai guiar esse relacionamento, né, que nasce. Queria retomar algumas coisas que a gente conversou. A primeira delas, o namoro santo, que primeiro não é impossível, É difícil, muito mas não bom. é impossível. É difícil, mas não é O impossível. caminho é lindo. O caminho é lindo, é muito bom, né? Apesar dos espinhos, da dor, isso tudo gera frutos, Só gera fortalece, flores, né? só fortalece o Tem que casal. sagrar. Só fortalece, Isso porque aí. você acaba conhecendo quem é aquela pessoa por dentro, não que ela externaliza, né? Outra coisa também é diálogo, paciência, que vocês passaram, Exatamente. que o Érica falou do serviço, o servir, né? De você cuidar de você mesmo, cuidar da pessoa que está ao teu lado. Então, para essas dicas melhorzinhas, entra no Instagram da paróquia, que é PNS Aparecida Isso, BH. A gente está postando lá essa semana. Essas Tá passando aqui embaixo. essas diquinhas aí. Vai estar na descrição aí da live. Deixe seu like também, se inscreva, Compartilhe. compartilhe. E compartilhe lá também esse post que a gente fez no Instagram. E preste muita atenção, leve aquilo pro coração, porque ajuda demais. Exatamente, pessoal. Que lindo. Queria agradecer a você que nos assistiu, que esteve conosco. Agradecer Muito a obrigado. Deus por esse programa ter acontecido. Agradecer pela presença de vocês, né? Dando A gente que testemunho. agradece. Foi um gosto. Foi ótimo. A vocês que compartilham o dom de vocês com todos nós, que é um dom muito bonito. E já pedi que todos nós tenhamos uma santa noite, que Deus nos abençoe. E vamos finalizar de música? Ah, só uma coisa. Só uma Rezem coisa. por nós, por favor. Ah, isso aí. Exatamente.
esta que avança como a aurora, temível como o exército em ordem de batalha. Muito obrigado, pessoal. Valeu demais. Como o sol Boa noite. e como a lua. Boa noite. Semana que vem a gente tá de volta, viu? Às 8h30 da quinta-feira. Nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Muito bom. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador.